Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Por meio deste vídeo, eu gostaria de aplicar os remédios eficazes contra essa verdadeira praga chamada de eruditismo, classicismo, humanismo, um mal que vem afetando os católicos, sobretudo a partir da Renascença, um período muito infeliz, em que se começa a colocar o homem e, sobretudo, o paganismo no lugar de Deus e do catolicismo, a religião revelada e querida por Deus para ser aceita e seguida pelos homens. E para que seja bastante eficaz esse nosso trabalho, esse nosso esforço para combater essa peste, eu gostaria de, em primeiro lugar, contextualizar um pouco essa situação, porque me parece que é mais importante falar sobre esse tema do que outros já começados aqui no Controvérsia Católica, como a História Secreta das Heresias e também aquela nossa pequena exegese no texto de Gênesis sobre os gigantes, sobre os Beni Elohim e coisas que nós estamos tratando a respeito da Sagrada Escritura, porque me pareceu então que é importante falar sobre isso. Aconteceram algumas coisas interessantes esses últimos dias. Sobretudo recebi uma mensagem de um senhor que viu um vídeo meu sobre essa questão do eruditismo. Na verdade, trata-se de um vídeo sobre alguns erros do pensamento do professor Olavo de Carvalho. O nome do vídeo é Quando Olavo Não Tem Razão. E ali o primeiro que eu elenco é o eruditismo e eu procuro apresentar já uma solução a isso. Eu remeto a um livro muito importante sobre essa questão, que é o livro do Padre Gomes, chamado O Verme Roedor das Sociedades Modernas, no qual ele demonstra que a influência do paganismo, a influência da literatura profana sobre a sociedade católica é a grande responsável das calamidades que têm afetado a civilização nos últimos séculos. E é um verme roedor porque é algo que não é tão extravagante, não é tão facilmente percebido, mas ele vai pouco a pouco corroendo as fibras, corroendo a religião sem que se note, né? Vai destruindo, vai solapando. E assim também nas famílias hoje em dia, esse erro ele vai sem que as pessoas percebam, está ali no celular, está ali no filme que estão assistindo, está ali no livro que eles estão lendo para ter uma alta cultura. Então vai acabar influenciando-as de uma maneira a que tomem outros mestres estranhos que não são Jesus Cristo. E isso leva a grandes calamidades. Ultimamente, por conta da influência de Olavo de Carvalho, muitas pessoas acham que é mais importante elas lerem muita literatura do que realmente procurarem ser bons católicos. E isso é um grande problema que eu apontei de relance naquele vídeo que agora nós vamos aprofundar, sobretudo a partir da mensagem que recebi de um senhor que justamente me pediu ajuda nesse respeito, para que ele pudesse se livrar desse mal. Ele diz assim: Bom dia, Diogo. No seu vídeo sobre Olavo de Carvalho, você tocou num ponto que muito me aflige. A mim e a incontáveis outros, tenho certeza. O eruditismo. Eis aqui um dos motivos por estarmos falando sobre isso hoje. O eruditismo. Confesso que fui atingido em cheio por esse vício bem típico dessa era divorciada do amor a Cristo. Isso me manteve orgulhosamente afastado dos caminhos da fé, sempre colocando na frente desta uma vaidade tola e o esteticismo vazio. Lembro, por exemplo, de ter lido tanto Santa Teresa d'Ávila quanto São João da Cruz com o único intuito de apreciar a beleza literária dos seus escritos, fechando-me por inteiro a quaisquer ensinamentos espirituais ali contidos. Tenho a plena consciência de que a única coisa que se lucra com isso é o desordenado aumento da presunção, a qual despreza a prática da humildade, virtude que muito agrada a Deus. Você passou por isso? Me pergunta então essa pessoa e continua. Como extirpar definitivamente de dentro de nós os vestígios dessa erva daninha fincada na nossa alma? Deus te abençoe. E Deus te abençoe também, meu caro,
que me mandou esta bela mensagem, este belo testemunho. Que bom que o nosso vídeo sobre Olavo de Carvalho, apesar de todas as controvérsias, está tendo essa boa repercussão de levar as pessoas a refletirem sobre se realmente é algo importante, é algo conveniente ficar se entupindo de literatura profana, de literatura pagã, lendo 80 livros por ano, em vez de simplesmente procurar ser um bom católico, ter um conhecimento da história sagrada, que é algo tão ignorado hoje em dia, uma coisa tão básica. Conhecimento da Sagrada Escritura, aprofundar-se nisso também. Nós vamos ver o quanto isso é útil para o católico. Também aprofundar-se, então, naquela filosofia em tudo submissa à religião de Jesus Cristo, que é a filosofia escolástica, ou, se não é para tanto, simplesmente aceitar com bom conhecimento do catecismo aquilo que nos ensina o Mestre Divino Jesus Cristo, e assim nós vamos estar seguros do caminho do céu. Isto é certamente o mais importante, assim como é mais importante salvar esta alma que Deus nos deu do que ganhar o mundo. Então, vamos fazer algumas considerações nesse vídeo para nos livrar desta presunção, desse orgulho intelectual que pouco edifica realmente. E uma outra razão também que me leva a fazer esse vídeo, e aqui mais contexto para que a gente possa entender bem a importância dessas considerações, é que um amigo meu estava justamente falando sobre as pessoas que têm a sua espiritualidade, que procuram construir a sua própria religião, das suas experiências, das suas leituras, das coisas que elas pouco a pouco vão refletindo sobre a questão de Deus, e veja só, criam como que um ídolo, que chamam de espiritualidade, chamam, enfim, do que for, no lugar da religião revelada por Deus. E assim, muito expostas estão ao erro e a tantas outras inconveniências que nós vamos mencionar aqui, e assim queremos fazer essas pessoas refletirem se realmente vale a pena esse caminho, se essa liberdade, por acaso, não é algo menos interessante, menos útil, menos edificante que a simples submissão a nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um jugo tão suave e tem tantos testemunhos em seu favor, que lhe dá mais autoridade e nos dá mais segurança de aceitá-lo do que a qualquer outro que possa estar aí falando de religião, inclusive a nós mesmos. Então, vamos considerar essas coisas também, tendo em vista essas pessoas que de boa fé procuram a religião de alguma maneira, mas que não me parece, e nós vamos ver o porquê, não parece realmente ser mais conveniente. Bom, também teve um jovem que entrou em contato comigo falando sobre questão de vocação e tal, e aí já trazia essa ideia do Olavo de Carvalho das camadas da personalidade, que só muito tarde na vida realmente a gente está pronto, está maduro para tomar as decisões sobre vocação e tal, e isso realmente não corresponde, porque nós não temos só a nossa busca desencontrada da verdade pelas nossas experiências, expressão das impressões, etc., os nossos estudos, as nossas coisas. Isso é fiar-se muito na carne e no sangue. Nós temos a graça de Cristo, nós temos a fé, que são guias muito melhores e podem nos ajudar a muito cedo, inclusive, a tomar as decisões mais sábias e mais seguras. Então, em consideração disso, também estou fazendo esse vídeo para ajudar esse rapaz que tem ótimas qualidades e que, com certeza, tomando melhores mestres, vai estar em uma posição mais adequada para decidir-se sobre essas questões de vocação e outras. Então, para satisfazer o desejo de uns e alertar a outros, proponho-me tratar aqui da futilidade do eruditismo e também das considerações que podemos usar para nos livrar dele. E a primeira consideração que eu gostaria de propor aqui é um exame do testemunho que nós encontramos no livro do Padre Gomes, referido ali, de ninguém menos que São Jerônimo. O Padre Gomes cita vários padres da igreja a respeito dessa questão da literatura pagã e muitos fatos também em confirmação da sua tese de que o verme roedor da civilização é realmente essa influência estranha do paganismo sobre os jovens, sobretudo, mas de uma forma geral também sobre a civilização. E dentre os testemunhos ele cita o que me pareceu mais impressionante, que vale a pena a gente considerar aqui, a nossa primeira consideração então, vem de ninguém menos que São Jerônimo. Então, São Jerônimo, que teve uma
Uma história parecida com a nossa, que por um tempo caímos nessa onda do eruditismo, de ler não sei quantos livros, de ler coisas da literatura e tal, ele vai então nos mostrar se isso realmente vale a pena, com a sua própria experiência. Então, vai dizer ele aqui, citado por Padre Gomes, na verdade vamos citar aqui Padre Gomes, falando sobre São Jerônimo e depois nos transmitindo o ensinamento deste grande doutor da Igreja. O testemunho de São Jerônimo é, de todos os que acabais de ouvir, o mais explícito e mais grave. Com Santo Agostinho, é ele, talvez, o padre da Igreja que mais estudou as obras pagãs e a funesta influência que elas podem exercer. Escrevendo ao Papa São Dámaso, muito versado também nas letras latinas, cita-lhe o texto de São Paulo: não habiteis no templo dos ídolos. Depois exclama: não ouvis o grande Paulo que vos diz, noutros termos, não vos firmeis no estudo dos filósofos, nem oradores, nem poetas pagãos. É crime beber ao mesmo tempo no cálice de Cristo e no dos demônios. Noutros termos, aqui comenta, agora encerrando a citação, comentando Padre Gomes, noutros termos, são incompatíveis o cristianismo e o paganismo. Um é o sensualismo, outro o espiritualismo. E continua citando São Jerônimo. Eu mesmo, diz ele noutra parte, quis fazer essa perigosa experiência. Notem bem, ele quis fazer, São Jerônimo, essa perigosa experiência, e amargos foram os frutos que dela colhi. Havia anos que eu tinha deixado a casa paterna, privando-me da sociedade de meus pais, minha irmã e meus amigos. E, o que é mais difícil, tinha renunciado ao uso dos alimentos delicados, tudo com vistas de ganhar o céu. Tencionando ir a Jerusalém para combater nos combates do Senhor, não podia passar sem, olha só, sem a biblioteca que em Roma compusera com extremo cuidado e trabalho infinito. Assim, desgraçado de mim, deixava tudo, jejuava para ler Cícero. Depois de frequentes vigílias e abundantes lágrimas por minhas culpas passadas, pegava em Plauto, outro autor pagão. Se às vezes, tornando a mim, tentava ler os profetas, horrorizava-me o seu estilo inculto. E, como os meus olhos enfermos não viam a luz, julgava que a falta era do sol. Entanto que eu era assim, o joguete da antiga serpente, fui de repente levado em espírito ao tribunal do soberano juiz. Tal era o resplendor da luz que brilhava na sua pessoa e na dos anjos que o rodeavam, que fiquei prostrado sem ousar erguer os olhos. Interrogado sobre a minha condição, respondi que era cristão. Mentes, replicou o juiz, tu és ciceroniano e não cristão, porque onde tens o teu tesouro, tens o teu coração. A estas palavras calei-me, e o juiz mandou-me açoitar, e os açoites que eu recebia me eram menos cruéis que os remorsos que rasgavam a minha consciência. Lembrei-me desta palavra do profeta: quem vos poderá louvar no inferno? Contudo, comecei a exclamar e a dizer, soluçando: Senhor, tende piedade de mim. Enfim, os que ladeavam o tribunal lançaram-se aos pés do juiz e pediram-lhe compaixão para a minha mocidade e tempo para fazer penitência, dizendo-lhe que eu me emendaria. Eu também, nesta extremidade, fazia ainda maiores promessas, jurei, invocando o nome de Deus, que queria ser tido como apóstata, se me acontecesse algum dia guardar livros pagãos. Pronunciado este juramento, soltaram-me, e eu vim a mim. Com grande espanto dos circunstantes, tinha os olhos tão cheios de lágrimas que todos se convenceram da violência da dor que sofrera. Não foi sono ou vão sonho, como os que nos iludem às vezes. Tomo por testemunhas aquele tribunal ante o qual estive e a formidável sentença que me gelou de medo. Por isso, nunca mais quererei expor-me a tal questão.
em que fiquei com as costas mortificadas pelos açoites que, por muito tempo, me doeram, e depois da qual estudei as Escrituras, com o fervor com que estudara os livros pagãos. E termina comentando o grande Padre Gomes: o santo doutor foi fiel ao juramento. Não só deixou de ler autores pagãos, mas até receava citar passagens deles, que lhe vinham à memória. Aos que lhe diziam, como se diz hoje, que, sem esses livros, não se pode falar nem escrever bem, respondia: o que vós admirais, desprezo-o eu, porque tenho gozado da loucura de Jesus Cristo. E a loucura de Jesus Cristo é mais sábia que toda a sabedoria humana. Eis aqui um grande testemunho, então, colhido das páginas 88 a 90 do livro do Padre Gomes, chamado O Verme Roedor das Sociedades Modernas. Essa, então, é a primeira consideração que eu gostaria de levá-los a fazer, refletir realmente se vale a pena tomar como mestres esses autores profanos, como Cícero, Plauto e outros por aí, que não gozam da mesma autoridade, não gozam das mesmas prerrogativas e dos mesmos testemunhos em seu favor que goza nosso Senhor Jesus Cristo, que não são guias seguros para a nossa salvação e que não são dignos de ser tidos com tal apreço que faça com que nós percamos horas e horas e horas lendo esses autores, em vez de nos devotarmos, ao menos que alguns instantes, mas de todo o coração, e realmente com o firme propósito de colocar isso em primeiro lugar na nossa vida, as coisas de Deus, ao catecismo, à história sagrada, à meditação das Sagradas Escrituras, enfim, a tudo aquilo que está bem abalizado e alicerçado na doutrina de Jesus Cristo. É isso que nós devíamos considerar em primeiro lugar e ver que, no fim das contas, não será o mundo nosso juiz, aquele que pede para que escrevamos graciosamente, com um bom estilo, de uma maneira que agrade ao gosto dos nossos ouvintes, mas será sobretudo a Jesus Cristo, a Ele que nós devemos prestar contas no fim. E por isso temos que tomar cuidado, sobretudo aqueles que são católicos já iluminados pela fé, a não ficar criando ídolos e colocá-los no lugar de Deus nosso Senhor. Essa é a primeira grande consideração. Quem já é católico muito vai aproveitar do que nós ouvimos da história de São Jerônimo, e eu acredito que isto é bem eloquente e a todos deve realmente levar a refletir seriamente sobre esse problema real do eruditismo, da influência pagã sobre os cristãos. Muito já nos adiantou o testemunho formidável de São Jerônimo, o qual ensina com o consenso unânime dos santos padres, que jamais deve um cristão devotar-se ao estudo dos clássicos pagãos sem grave motivo e que, ainda assim, seria de todo leviano fazê-lo sem antes aplicar-se muito e, sobretudo, ao estudo da doutrina de Jesus Cristo, porque sempre será melhor perder o mundo na forma de um cargo ou de uma posição vantajosa do que perder a alma. Sempre vai ser melhor um prejuízo temporal e passageiro, qualquer que seja, do que um prejuízo eterno, do que ser lançado no inferno por aquele que é o nosso juiz, que é o nosso Senhor, que tem um poder verdadeiro sobre todas as suas criaturas. Isso é algo que ajuda bastante aqueles que já têm a luz da fé. É isso que nós devemos tomar cuidado, nós que já caminhamos nas pegadas, atrás das pegadas do Salvador. Contudo, para os iniciantes, que coloco aqui como incipientes, ou que ainda não estão cientes do valor deste dom inestimável da fé e da graça de Jesus Cristo, isto é, da grande vantagem que obtemos pela adesão à doutrina e com a busca dos grandes bens que os cristãos recebem de seu Mestre Divino, temos os argumentos de São Tomás de Aquino, que, nos primeiros capítulos da sua Suma contra os Gentios, demonstra a existência, vantagem e razoabilidade da revelação que Deus realizou por Jesus Cristo e seus apóstolos. Isso acontece na Suma contra os Gentios, livro 1 e capítulos de 3 a 6. E eu procurei resumir aqui estes
capítulos que são tantas considerações que nós podemos fazer, demonstrando que existem verdades sobre Deus que nos são desconhecidas, a não ser que sejam reveladas pelo próprio Deus, a não ser que o próprio Deus assuma a condição de homem e nos comunique, ou então comunique por alguns dos seus mensageiros. Então, somente assim nós podemos acessar a certas verdades. E nós vamos ver os motivos para isso. A primeira coisa é saber que existem coisas que excedem a nossa razão. E que nós podemos procurar e nós não vamos encontrar, a não ser na religião que é revelada por Deus. E naqueles que são seus mensageiros autorizados, abalizados. E nós vamos ver também que estas verdades que excedem a nossa razão, e até mesmo aquelas verdades que não excedem, que nós podemos procurar com a nossa própria indústria e esforço, elas estão no depósito da fé, no depósito daquilo que foi revelado por Deus, porque mesmo as coisas que nós podemos buscar por nós mesmos, é melhor que nós creiamos nelas, porque é muito mais fácil e nos livra de vários inconvenientes. Nós vamos ver isso aqui. E aquelas que excedem também são tão úteis para nós. Elas excedem a nossa capacidade, mas justamente pelo seu grau de perfeição, justamente por serem coisas que vêm realmente de Deus. São grandes dons que vão nos ajudar a ser pessoas mais boas e perfeitas. E para terminar, nós vamos ver que é totalmente razoável a fé em Jesus Cristo, porque Ele tem em seu favor mais testemunhos e mais notas de veracidade, de segurança que qualquer outro mestre nessa terra. E por isso Ele deve ser o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso grande mestre, o nosso grande referencial. Então, sobre essa questão, de que há verdades sobre Deus que nós não vamos achar com o nosso próprio esforço. Aqui eu fiz todo um desenvolvimento, todo um resumo desse ponto. Eu vou remeter realmente ao texto que estou unindo a esse nosso vídeo. Tem o vídeo e no nosso site controversiacatólica.com também tem o texto que você pode ler, que é realmente um resumo que fiz depois de muito estudar, examinar, refletir e até colocar alguma coisa desta minha reflexão, embora eu assinale para isso, mas colocando mais alguma coisa, simplificando, talvez deixando da maneira mais popular e acessível para todos poderem entender. Então, o capítulo 3º ele vai falar então sobre a questão do primeiro ponto, quer dizer, existem coisas que excedem o nosso entendimento. E São Tomás vai mencionar três motivos para nós entendermos que há coisas que excedem o nosso entendimento sobre Deus e que nós não vamos achar então por nós mesmos, mas que é preciso que Ele nos revele. Isso vem, em primeiro lugar, de São Tomás, pela própria natureza da coisa que nós estamos estudando, que é Deus, que, em princípio, por ser Deus simplesmente, vamos considerar isso aí, por ser algo que está longe do nosso conhecimento direto, imediato, por ser algo que nós conhecemos apenas pelos efeitos que não são proporcionais à grandeza de Deus, efeitos que são finitos, limitados. Já que o nosso conhecimento de Deus é um conhecimento pelas suas obras, por aquilo que Ele fez, como é que nós podemos julgar que nós, com os nossos esforços, vamos ter um conhecimento adequado de Deus? Nós que o conhecemos pelas suas obras. Realmente, pelas obras, nós podemos conhecer algumas coisas de Deus. E isso os filósofos no passado conseguiram compreender de Deus retamente, como a sua unidade, por exemplo. Eles conseguiram compreender isso, sua existência, sua unidade. Os filósofos entenderam, mesmo os pagãos. Mas tem outras coisas de Deus, como a Santíssima Trindade, e outras coisas que nós não somos capazes de compreender. Está além do nosso alcance. Isto porque Deus é Deus, Ele não cabe no nosso entendimento. Se Deus coubesse no nosso entendimento, e nós fôssemos capazes então de compreendê-lo, de abarcar então o que é na sua substância, Ele não seria Deus, e na verdade Deus seríamos nós. Então é um absurdo. Existem realmente coisas em Deus que excedem a nossa capacidade. Uma outra consideração que faz São Tomás é levando em conta a diferença que há entre uma pessoa inteligente, bem educada, douta, um filósofo, por exemplo, e uma pessoa rude, rústica, ignorante, que não teve formação em letras e muitas outras coisas. É uma pessoa simples. Essa pessoa simples,
ela vai, com certeza, sem dificuldades, admitir que podem ter coisas que aquela pessoa adulta saiba que ela não consiga entender. E isso entre seres da mesma espécie, entre homem e homem. Pode haver uma distância tal que seja totalmente razoável que o homem considere, bem, o meu conhecimento não é tão grande, eu não tive tantas oportunidades de estudo para entender o que ele está falando, mas eu vou confiar no que ele está dizendo, porque é uma pessoa realmente que tem um intelecto superior. E assim, é natural ter fé no que diz essa pessoa. Se assim é entre o intelecto de um ignorante e o intelecto de uma pessoa douta, imagine entre o intelecto do homem, por mais ilustrado que seja nos seus estudos, nas suas conquistas intelectuais, e Deus. A distância é muito maior, porque é uma distância de espécie. Deus está muito acima, a gradação dos intelectos, como fala São Tomás. A distância que há entre um homem e outro homem é muito menor do que aquela que há entre o entendimento de Deus e o entendimento dos homens. Então é normal que nós simplesmente aceitemos certas coisas que Deus tem a nos revelar. Isso é um simples entendimento do que é Deus. Simplesmente a partir daí. Uma outra coisa também que nos leva a essa consideração é ver que nós mal sabemos as coisas que estão ao nosso alcance, as substâncias que nós podemos abarcar pelos nossos sentidos, que caem debaixo dos nossos sentidos e que nós conseguimos, como uma pedra, um triângulo, como cita São Tomás nesse capítulo 3º, tem coisas que nós podemos realmente até compreender as propriedades, mas ainda assim, muito dessas coisas fica no mistério. Muitas propriedades nós não sabemos, ou então nós até percebemos a propriedade, mas não sabemos como isso se relaciona com a natureza da coisa. Tantas coisas que são escondidas. E o que era verdade no tempo de São Tomás é ainda mais verdade hoje. Nós sabemos que tem tantos problemas da ciência que não tem uma solução clara. Ou que tem uma solução, uma teoria que depois foi abandonada por outra melhor e agora não se sabe mais o que se vai fazer. E assim é. Muitas vezes usa-se hoje em dia, os pagãos gostam de fazer isso, de usar isto como um argumento contra a religião. Quando eles dizem assim que até um certo tempo se adotava uma tal teoria, depois se mostrou que aquela teoria era falsa. E na verdade, todas essas mudanças que acontecem nas ciências de tempos em tempos, elas simplesmente afetam e atingem a ciência humana, que é limitada, que está sujeita à alteração e que, na realidade, é um argumento mais contra a ciência do que contra a própria religião, porque, afinal de contas, por exemplo, o sistema de Ptolomeu, que depois foi substituído pelo sistema de Copérnico, Ptolomeu não era um físico, Copérnico não era um físico, e assim não são os físicos que estão um contradizendo o outro? Não são eles que estão, vez por outra, sempre mudando de teoria, de sistemas? Não é assim? Então, não existe uma instabilidade, uma imperfeição no modo como o homem compreende. Um olha um aspecto da realidade, outro olha um aspecto da realidade a partir de uma abordagem, de uma formalidade diferente, e assim se fazem teorias, sistemas diferentes, e há várias discussões, e nunca se chega realmente a um conhecimento estável e verdadeiro. Isso das coisas desse mundo. Imagine então essa gente tentando buscar com as suas próprias forças coisas muito mais elevadas, que é sobre Deus. Como essas pessoas têm essa audácia e presunção? Isso não é demais para o homem? Com certeza é. Então é preciso tomar certo cuidado e ter uma certa humildade intelectual. E é por isso que essa presunção do eruditista, que na verdade é uma modalidade de racionalismo ou até de falso misticismo, é algo que não vale a pena. É algo muito facilmente refutável, porque há coisas que excedem as nossas capacidades intelectuais. E mesmo, meus caros, se nós considerarmos as coisas que nós podemos alcançar pelo nosso esforço intelectual, ainda assim elas vão ficar muito a desejar e não servem para todos os homens de qualquer maneira. Isso São Tomás explica no capítulo 4º, que vou brevemente expor aqui. No capítulo 4º, então, São Tomás ele praticamente demonstra essa tese aqui. Convém aos homens saber pela fé até o que poderiam saber também pela razão. Atenção! Tem coisas que nós alcançamos com a simples razão, mas é melhor
alcançar também pela fé. Por isso que Deus propõe essas verdades, grandes verdades que os filósofos ensinaram antigamente. O próprio Deus nos propõe essa verdade. Propõe por quê? Aliás, o que há de melhor nos filósofos, aquilo que antigamente os grandes sábios até queriam ter um conhecimento bom dessas coisas e às vezes falhavam. Então, Deus confiou aos pequenos, aos pequeninos. Essa é a grande virtude, o grande mérito da religião cristã. É proposto como coisa de fé até aquelas coisas que nós podemos alcançar pela nossa razão. E é proposto de uma maneira mais perfeita. Porque realmente é verdade que se nós tentarmos chegar a essas coisas por nós mesmos, a probabilidade do fracasso é muito grande. Primeiro porque seria algo de poucos, e nós temos que admitir isso, seria muito pouco o número dos homens que iria conseguir chegar ao conhecimento reto de Deus de acordo com os ditames da razão. Por quê? Porque existem muitas inconveniências. A primeira coisa inconveniente é que os homens são muito diversos. Existem pessoas que têm realmente uma dificuldade, por falta de concentração ou por algum outro defeito, não conseguem compreender raciocínios filosóficos, têm dificuldade mesmo, não conseguem. Às vezes eu falo com certas pessoas sobre questões mais elevadas e elas não conseguem entender, têm dificuldade disso. Existe essa variedade nos homens. Há pessoas que são muito práticas, são bons em certas coisas, mas quando se trata de coisas muito abstratas, foge a sua capacidade. Tem outros homens também, e São Tomás vai mencionar, que até têm condição, têm capacidade, mas não têm tempo, porque precisam sustentar a família. Como essas pessoas vão viver essa espiritualidade ou essa investigação racional? Se mal tem tempo para o lazer com a família, para os trabalhos que tem que se dedicar para poder sustentar a casa. Em consideração desses, é vantajoso que aquilo que é necessário que eles saibam de Deus seja-lhes comunicados pela fé. E por isso a verdadeira religião é aquela que é comunicada aos homens diretamente por Deus. A religião do Verbo encarnado de Jesus Cristo. Depois, um outro tipo de pessoa mencionado nesse capítulo 4, que resumo aqui, é aquela que tem a tal da pigrícia. Pigrícia, a preguiça. Ou seja, ela não consegue se dedicar a grandes raciocínios filosóficos, não porque não tenha capacidade, não porque não tenha tempo, mas porque não tem interesse em questões filosóficas, não está interessada nisso. E é muito trabalho, muito esforço que ela tem que fazer, e ela não vai ter essa disposição, essa força na vontade. Ela não tem um problema no intelecto, ela não tem um problema na agenda, mas tem um problema na vontade, falta vontade de estudar filosofia. Então, essas pessoas, como é que elas vão chegar ao céu? Então, como é que elas vão chegar a Deus? Como é que elas vão chegar à bem-aventurança? Se não é, então, pelo auxílio da fé. Então, veja como é razoável que Deus tenha posto a fé para os homens. E assim os homens vão seguramente para Deus. E além disso, também nós podemos dizer que sem a fé os homens dificilmente chegariam ao simples conhecimento de Deus, porque exige muito conhecimento, exige muito tempo, em primeiro lugar, de pesquisa, exige muito conhecimento prévio, essas verdades sobre Deus, todo o estudo da metafísica supõe muitas coisas antes, muito tempo e, sobretudo, a pessoa tem que estar numa fase da vida onde ela está mais tranquila, onde ela não é tão assaltada pelas paixões, ou seja, aquela maturidade de que falam os eruditistas. Então vai chegar lá nos 30, final dos 30, perto dos 50 anos, e é ali que a pessoa vai estar madura. No entanto, só nos 50 anos? Então ela só vai ser boa e perfeita nos 50 anos. E se não chega nos 50 anos? E o jovem que precisa ter uma boa direção na vida, então ele vai ser privado disso? Somente alguns homens vão ter aquele tempo, vão ter aquele conhecimento prévio, vão ter aquela quietude necessária para o conhecimento de Deus. Então muito pouco dos homens vão chegar a um conhecimento verdadeiro de Deus de acordo com o esforço natural. Isso é muito ruim porque vai privar realmente, sobretudo a juventude que tanto necessita de uma regra segura, da lei de Deus, de um bom caminho, para seguir, esses não vão ser capazes. Então isso realmente é terrível. E por fim, também existe o perigo do erro. E esse aqui talvez seria o argumento chave que nós podemos mencionar contra esta presunção
da busca por conta própria dessa espiritualidade, desse misticismo, dessa busca da razão ou dos sentimentos pela verdade de Deus. Por que é inútil? Porque você vai lutar, vai se esforçar tanto e ainda assim pode estar errado. Porque, de fato, a falsidade facilmente se introduz na investigação feita pela razão e a disputa entre as escolas, as várias correntes, pensamentos que existem, e dividem os intelectuais, os homens, os que buscam estudar os mesmos assuntos, rapidamente põem em descrédito a própria verdade, logo dando margem ao ceticismo daqueles que se acham perplexos pela variedade das opiniões humanas sobre o mesmo assunto. Cícero é famoso, falamos dele já, ele é famoso por ter dito uma coisa. Cícero era bem eclético, ele não tinha uma escola filosófica exatamente que ele seguia, e ele dizia assim: não existe absurdo que já não tenha sido dito por um filósofo. Então, vocês prestem atenção nisso aí. Não tem um absurdo que um ser humano pode pensar que já não foi proposto pelos filósofos. Aqueles que já ouviram falar de Epicuro, de Spinoza e de outros aí que de vez em quando eu cito aqui no Controvérsia, sabem bem quantas bobagens esses homens já disseram, e disseram, no entanto, de uma maneira sofística e misturada com certas verdades que realmente enganam as pessoas. Ou então que pelo menos as confundem e elas não sabem se é isso ou se é aquilo. E aí fica muito complicado. Somente a autoridade divina pode, ao mesmo tempo, garantir a isenção do erro e conter essas lutas verbais, lutas de palavras, né? É punhe verborum, é como vai dizer São Paulo no capítulo 6 da carta a Timóteo. Bem, após examinar esses três motivos com algum pormenor, ou seja, o que nós vimos aqui, a diversidade dos homens, também agora nós acabamos de ver a possibilidade do erro e depois também todos os conhecimentos prévios, todo o tempo que se empenha nessa busca da verdade, ou seja, pela própria dificuldade da matéria. Após analisar esses motivos, então São Tomás conclui dizendo: por todos esses motivos foi conveniente que pela via da fé se apresentassem ao homem a firme certeza e a pura verdade das coisas divinas. Foi, pois, vantajoso que a clemência divina determinasse serem tidas como de fé também as verdades que a razão pode por si mesma investigar. Assim, todos podem, com facilidade, sem dúvida e sem erro, ser participantes do conhecimento das verdades divinas. Daí estar escrito, ele cita aqui a Sagrada Escritura: já não andais como os povos, que andam segundo a vaidade dos sentidos, tendo o intelecto obscurecido. Efésios 4,17. E farei a todos os teus filhos doutrinados pelo Senhor, doctos ad homino, citando Isaías 54,13. Isso de São Tomás na Suma contra os Gentios, livro 1, capítulo 4. E agora, vamos já encerrando esse vídeo, vamos falar da verdade aqui do capítulo 5º e do capítulo 6º. O capítulo 5º eu vou expor muito brevemente. Aqueles que quiserem aprofundar-se vão encontrar o texto em controversiacatólica.com. Eu recomendo vivamente a leitura também do texto, porque tem algumas noções interessantes de filosofia escolástica aqui. Isso vai ajudar os nossos estudantes de filosofia escolástica, membros do Controvérsia Católica, e também outros tantos que querem entender melhor o que põe aqui. Então, São Tomás ele vai dizer: bem, é útil que seja proposto pela fé as coisas naturais, que nós podemos alcançar sobre Deus pelo nosso esforço racional. Mas ainda também é vantajoso que seja revelado ao homem coisas que excedam a sua razão. Isso por três motivos, primeiramente. Primeiro, baseado num princípio fundamental da ética tomista, que é aquele famoso Nihil volitum nisi precognitum. Nada é querido antes de ser conhecido. É assim que eu posso colocar em português, né? Nada é querido, ou então a volição, né, da vontade, então, volitum. Nada é querido, nihil volitum, senão é pré-conhecido, é conhecido antes, de antemão. Nihil precognitum. Então, nihil volitum, aliás, nisi precognitum, senão
é pré-conhecido. Essa máxima de São Tomás, que é bom a gente ter na memória, ela simplesmente vai querer dizer que se nós somos chamados a uma vocação superior, como todas as religiões, todas essas correntes, dizem que o homem é chamado para algo maior, né, para uma vida futura, etc. Então, evidentemente, é conveniente que nós saibamos certas coisas sobre esta vida futura, com certeza, e essas coisas, certamente, elas excedem ao nosso estado presente. Então, são coisas de sua própria natureza superiores. Eu poderia até dizer, vamos examinar um pouco, então, da antropologia ou da psicologia, vamos olhar para a nossa alma, como eles gostam de fazer, olhemos, então, para as operações espirituais mais diretamente ligadas à nossa alma, à nossa vontade, à nossa inteligência, e nós vamos ver que elas têm por objeto coisas infinitas, uma verdade perfeita, um bem infinito. Os homens procuram isso. Eles procuram, então, sicut cervos ad fontem aquarum, né? Como servos que buscam a fonte das águas. Então, tem sede, tem um desejo das coisas eternas, infinitas, perfeitas. E tem esse desejo, e se tem esse desejo, se é uma inclinação natural do homem, então é de se esperar que tenha, então, realmente esses conhecimentos, tenha realmente esse caminho que vá lhe levar à posse dessas coisas. Porque da mesma forma que, vamos lá, nós temos um peixe, né? O peixe lá ele tem as suas nadadeiras, tem lá os meios, então, de se mover nas águas, mas não tem mar. Como assim? É um peixe sem mar. Ou então um pássaro que tem asas, mas não tem o céu. Como assim? Ele foi feito com asas, foi feito para voar, deve ter um céu. Né? E assim também, imaginemos, uma planta, ela tem ali as raízes e tudo mais, não tem a terra. Como assim? Então, se nós realmente temos essas faculdades espirituais superiores, né, que nos fazem desejar coisas que nós não podemos possuir aqui nesta vida, então deve ter certos conhecimentos, certas leis que nós devemos seguir para nos levar à posse destas perfeições que nós tanto ansiamos. É natural. Se isto é uma coisa espontânea no homem, isto é algo natural, como é natural nós termos fome, como é natural nós nos expormos ao sol, enfim, coisas assim, que não precisam ser ensinadas, que são realmente queridas como um bem, né? ou então como algo que aperfeiçoa certas faculdades que temos. Então, realmente, existe a necessidade de conhecimentos que nos levem até essas coisas, né? A saciedade dos nossos desejos. Então, deve haver uma religião revelada que contém um complexo de verdades e de preceitos que vai aperfeiçoar ou preparar a nossa inteligência e a nossa vontade para a posse destes bens. Então, é isso que nós temos em primeiro lugar, o primeiro argumento. Vamos aqui mencionar, então. São Tomás começa a desenvolver essa tese, que será completada no livro 3º, capítulo 48, com um princípio basilar da ética tomista. Nihil volitum nisi precoitum. Nada é querido se não for antes conhecido. Logo, como poderia o homem caminhar conscientemente em direção de bens que excedem a sua capacidade natural, mas que ele deseja tão naturalmente como o cervo que deseja a fonte das águas, se antes não fosse levado a conhecer e ter o cuidado para obter aqueles bens que já agora não pode possuir? A fé cristã propriamente nos leva a desejar a esses bens espirituais e eternos acima de qualquer outro, de modo a nos dispor à posse desses bens futuros. Logo, muito condiz com a realização de nossa inclinação natural a proposta de verdades e preceitos que por meio dela não podemos senão suspeitar da existência e sem os quais dificilmente poderemos ter o cuidado requerido para obtê-los. De fato, os ditames da reta filosofia são incapazes de persuadir os homens a bem se prepararem para a vida futura, embora são bons enquanto nos dispõem para a fé. Isso aqui é algo que pode ser desenvolvido, merece ser muito meditado. Nós até vamos falar um pouco sobre isso nas nossas lições de filosofia escolástica, em outro lugar, mas o que interessa aqui, nesse momento, este é um bom argumento para sabermos que, dada a nossa própria condição,
dada a nossa própria vocação de receber coisas maiores do que a nossa capacidade atual, convém que recebamos certas verdades e preceitos que excedem a nossa compreensão. Isso também vai nos ajudar a ter um conhecimento mais apropriado de Deus, de São Tomás, um conhecimento mais veraz de Deus. Por quê? Se Deus é realmente Deus, então é muito conveniente que nós saibamos coisas sobre Ele que mostrem o quanto Ele está acima de nós, o quanto está acima do nosso entendimento. E é isso que a fé nos faz saber por essas grandes verdades, a Santíssima Trindade e a encarnação do Verbo e outras coisas que são tão superiores ao nosso entendimento. E que, no entanto, são tão úteis, porque nos livram da presunção que caem facilmente os homens que não têm o conhecimento dessas verdades superiores e assim acham que o que eles pesquisam de Deus é tudo o que eles podem saber e precisam saber. Isso é um absurdo. E assim, com essas verdades, o homem é, de uma certa maneira, humilhado para ser exaltado. Assim ele realmente vê o quanto é limitado e o quanto há coisas que vão acima da sua compreensão. Livra-se da presunção de um lado e também, por outro lado, se abrem as portas da sua alma para maiores perfeições, porque, munido com o conhecimento da verdade e os meios adequados para chegar ao céu, ele pode chegar a um grau de perfeição que de outro modo não conseguiria, porque não seria capaz de saber. Então, são grandes as perfeições que nós recebemos do conhecimento superior que obtemos pela fé, e é por isso que o homem deve apreciá-la mais do que qualquer outra coisa. E para terminar, nós fazemos uma pequena apologia da nossa fé católica, a fé de Jesus Cristo, tal como ensinado infalivelmente pela sua Santa Igreja Católica. Então, nós vamos com São Tomás, no capítulo 6, aqui, demonstrar que quem crê na fé cristã não o faz sem boa razão, e nós estamos muito melhor posicionados nesse respeito que qualquer outra pretensa religião, doutrina filosófica e assim por diante. E eu resumi da seguinte maneira aquilo que depois eu vou ler na íntegra, porque tão importante considero essa reflexão que eu penso que todos nós devemos ler, escutar e meditar sobre isso muito seriamente. Não cremos levianamente, como fazem os maometanos, ou muçulmanos, ou islâmicos, enfim, que creem de uma maneira leviana. Os tesouros da sabedoria nos foram comunicados pelo próprio Deus. Assim o atestam aqueles que o viram, os apóstolos, aqueles que anunciaram a sua vinda e os seus feitos, os profetas, com muita antecedência, já falaram de como seria a vida de Cristo, seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição, dentre muitas outras coisas, a fundação da igreja, a conversão dos reis e tantos outros argumentos. Aqueles que morreram pela fé nele, os mártires, que outra religião tem tantas testemunhas que dão a vida pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo contra a oposição ferrenha dos maiores tiranos. E aqueles que em seu nome obraram milagres, os santos confessores da fé. E se tudo isso não servir de nada, ainda maior milagre se constata. Os homens decidiram renunciar ao mundo e se submeter aos rigores da vida cristã, sem a necessidade de qualquer milagre. Poderia haver milagre maior do que esse? Pessoas deixando uma vida fácil, sem regra, para seguir uma lei difícil e incompreensível pela sua criação no paganismo, pela sua criação no judaísmo, que vai muito além daquilo que elas sabiam. Como pode essas pessoas simplesmente se converterem assim, num passe de mágica? Isso é um grande milagre, se foi assim. Mas nós sabemos que assim foi porque houve realmente grandes sinais em confirmação do cristianismo. No entanto, procedimento bem contrário foi aquele dos sectários de todos os tempos, que sempre usaram as armas e os prazeres para persuadirem os homens a aderir às suas falsas religiões. Para melhor apreciação deste argumento poderoso e decisivo, constituindo ele sozinho uma eloquente apologia do cristianismo, deixe-me transcrevê-lo na íntegra. E aqui nós vamos ler juntos. Eu peço que me acompanhem, por favor, até o final, esse formidável argumento que nós encontramos na Summa Contra os Gentios, livro 1, capítulo 6. Assim diz São Tomás de Aquino.
Os segredos da sabedoria divina, ela mesma, que conhece tudo perfeitamente, dignou-se revelar aos homens, mostrando-lhes a sua presença, a verdade da sua doutrina e inspirando-os com testemunhos condizentes. Ademais, para confirmar as verdades que excedem o conhecimento natural, realizou operações visíveis que superam a capacidade de toda a natureza, como sejam a cura de doentes, a ressurreição de mortos e maravilhosas mudanças nos corpos celestes. Mais maravilhoso ainda é, inspirando as mentes humanas, ter feito que homens ignorantes e rudes, enriquecidos pelos dons do Espírito Santo, adquirissem instantaneamente tão elevada sabedoria e eloquência. Depois de termos considerado tais fatos, acrescente-se agora, para a confirmação da eficácia dos mesmos, que uma multidão de homens, não só rudes como também os sábios, acorreu para a fé cristã. Assim o fizeram, não premidos pela violência das armas, não pela promessa de prazeres, mas também, o que é maravilhoso, sofrendo a perseguição de tiranos. Além disso, na fé cristã são expostas as virtudes que excedem todo o intelecto humano. Os prazeres são reprimidos e se ensina o desprezo das coisas do mundo. Ora, terem os espíritos humanos concordado com tudo isso é ainda maior milagre e claro efeito da inspiração divina. Essas coisas não acontecem ao improviso ou por acaso, mas por disposição divina, porque ficou evidenciado que elas se realizaram mais tarde, porquanto Deus as havia predito pelos oráculos de muitos profetas, cujos livros são venerados por todos nós como portadores do testemunho da nossa fé. Este modo de inspiração das verdades reveladas está lembrado na carta aos Hebreus. A verdade da salvação, que foi inicialmente transmitida pelo Senhor, foi em nós confirmada por aqueles que a ouviram, confirmando a Deus por sinais, milagres e por muitos dons do Espírito Santo. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Tão maravilhosa conversão do mundo para a fé cristã é, de tal modo, certíssimo indício dos sinais havidos no passado, que eles não precisam ser reiterados no futuro, visto que os seus efeitos os evidenciavam. Seria realmente o maior dos sinais miraculosos se o mundo tivesse sido induzido, sem aqueles maravilhosos sinais, por homens rudes e vulgares, a crer em verdades tão elevadas, a realizar coisas tão difíceis e desprezar bens tão valiosos. Mais ainda, em nossos dias Deus, por meio dos seus santos, não cessa de realizar milagres para a confirmação da fé. No entanto, os iniciadores de seitas errôneas seguiram caminho oposto, como se tornou patente em Maomé. Ele seduziu os povos com promessas referentes aos desejos carnais, excitados que são pela concupiscência. Formulou também preceitos conformes àquelas promessas, relaxando deste modo as rédeas que seguram os desejos da carne. Além disso, não apresentou testemunhos de verdade, senão aqueles que facilmente podem ser conhecidos pela razão natural de qualquer medíocre ilustrado. Além disso, introduziu em verdades que tinha ensinado fábulas e doutrinas falsas. Também não apresentou sinais sobrenaturais. Ora, só mediante estes há convincente testemunho da mediação divina, quando uma ação visível, que não pode ser senão divina, mostra que o Mestre da Verdade está inspirado de modo invisível. Mas Maomé manifestou ter sido enviado pelo poder das armas, que também são sinais dos ladrões e dos tiranos. Ademais, desde o início, homens sábios, versados em coisas divinas e humanas, nele não acreditaram. Nele, porém, acreditaram homens que, animalizados no deserto, eram totalmente ignorantes da doutrina divina. No entanto, foi a multidão de tais homens que obrigou os outros a obedecerem pela violência das armas a uma lei. Finalmente, nenhum dos oráculos dos profetas
que o antecederam, dele deu testemunho, visto que ele deturpou, com fabulosas narrativas, quase todos os fatos do Velho e do Novo Testamento. Tudo isso pode ser verificado ao se estudar a sua lei. Já também por isso, e de caso sagazmente pensado, não deixou para a leitura de seus seguidores os livros do Velho Testamento, para que não o acusassem de impostura. Fica assim comprovado que os que lhe dão fé à palavra creem levianamente. Os que seguem Maomé e os que seguem outros mestres sectários creem levianamente. Mas nós que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, baseado no testemunho dos santos apóstolos, dos profetas do Antigo Testamento, dos mártires que deram a vida por ele, dos confessores que obraram milagres e foram a terras longínquas em missão proclamar a palavra de verdade, acompanhados de tantos e tantos sinais, nós cremos com boas razões. Nós realmente cremos de uma doutrina que foi seguramente revelada pelo próprio Deus. A própria sabedoria encarnada desceu do céu e nos veio comunicar com palavras humanas as verdades mais sublimes, não só da filosofia, mas de coisas escondidas que estão no íntimo do próprio Deus, da Santíssima Trindade, que somente o próprio Deus poderia nos comunicar. Então, meus caros amigos, isso deve robustecer a nossa fé e nos deve levar também a refletir sobre todos os sectários. Veja como eles usam armas, ou eles usam a coação, ou eles usam o apoio dos príncipes, ou então afrouxam os costumes para que as pessoas sigam, não porque realmente é a verdade, mas porque é mais fácil assim. E assim nós temos que o que foi dito sobre os muçulmanos vale ainda mais para os protestantes, que com a sua doutrina de salvação somente pela fé, simplesmente acreditam em Jesus e podem viver de qualquer maneira. Maçons, que também com o seu próprio esforço, as suas pesquisas, cada um acredita no que quiser e vive do jeito que quiser. E sobretudo comunistas que querem fazer um paraíso aqui na Terra, prometem igualdade social e prometem várias outras coisas carnais. Esses aí todos são seguidores do demônio e de Maomé, desses falsos sectários, falsos líderes religiosos, que não chegaram ao poder senão mediante o argumento das armas e dos prazeres sensuais. Todos eles se serviram da coação e das paixões para levarem os homens para longe de uma fé reta em Deus, de modo a desviá-los do caminho que conduz para o céu. Totalmente diferente é o caso do cristianismo. Homens sem armas, profetas desarmados para confundir e contradizer, Maquiavel e tantos outros não tinham armas, senão a palavra de verdade, senão os sinais que eles acompanhavam, e com isso conseguiram levar homens que estavam muito cômodos na sua vidinha, na sua espiritualidade, a aderir ao Evangelho de Jesus Cristo, um evangelho mais difícil, com verdades que excedem o entendimento humano. Levou-lhes a abandonar o paganismo, levou a sair das suas seitas e assim aderir à verdadeira fé. Isto é algo realmente sobrenatural, isto é a presença de Deus entre os homens. É por isso que os sectários são os maiores inimigos dos homens, porque os privam do maior bem, fazendo com que procedam contra a natureza humana, que alegremente se inclina para os bens superiores, e tantas vantagens obtém, até mesmo na consecução de sua felicidade natural pela posse das virtudes cristãs. Que a profissão de tais verdades e o cumprimento de tais preceitos ainda tem a virtude de nos salvar e guardar para bens ainda maiores, não deixa de ser uma demonstração da infinita bondade de Deus, que deve nos impelir a um heróico amor por Ele, ainda que isso nos custe a própria vida. E assim então, meus caros, que eu encerro e concluo essa nossa um tanto longa exposição sobre os motivos que nos devem fazer vencer esse falso eruditismo, esse confiar em falsos mestres, em falsas doutrinas, que não são confirmadas por sinais e que não são uma via segura. São tantos ídolos que o homem pode criar simplesmente para viver como ele quiser, de acordo com suas próprias leis, leis que não são suficientes para salvá-los. Vamos seguir no caminho de Jesus Cristo, é o caminho mais seguro. Isso realmente põe fim a todas essas lutas de palavras entre os homens, a todas essas confusões, a todos esses absurdos das
das escolas, porque Jesus Cristo é o verdadeiro mestre. E há suficientes e as melhores razões, na verdade, para nós lhe darmos toda a nossa fé, o obséquio da nossa inteligência e todo o nosso amor, o obséquio da nossa vontade, e servi-lo então em justiça e santidade, e sair assim das sombras da morte, como diz a Sagrada Escritura, e realmente estar no caminho estreito, mas seguro da salvação. Muito mais do que ler Cícero, Plauto e outros autores pagãos, ou então estes esotéricos da nossa época, ou qualquer que seja, vamos ler os evangelhos, vamos crer em Jesus Cristo, vamos aderir à doutrina da igreja verdadeira, igreja católica, tradicional, e não essas inovações dos modernistas, esses falsos doutores que seguem a onda destes pagãos. Vamos procurar ser fiéis a Jesus Cristo, tomá-lo como nosso mestre e ser bons católicos. Isso vem em primeiro lugar. Então, realmente, se servir para alguma coisa esse vídeo, que seja para isso, para nos confirmar na fé, para nos incentivar, nos motivar a seguir no caminho de Jesus Cristo e abandonar essas vaidades do mundo. Motivos não faltam, como vocês viram. Nós podemos nos deter aqui e ficar meditando sobre um ponto, sobre outro ponto. Tudo isso é muito salutar, se o que nós queremos realmente é nos colocar diligentemente ao serviço de Jesus Cristo. Então é isso, meus caros, muito obrigado pela atenção. Se tiver mais alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, não deixem de fazê-lo. Podem falar comigo por aqui, pelos comentários, ou então mesmo por telefone. Sempre estou à disposição, ok? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.